Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando na graça diária, falando a respeito do Evangelho da Graça. E nós estamos meditando no livro de Paulo aos Romanos. Capítulo 3 de Romanos, dos versículos 23 a 24, falam sobre a base e as condições do Evangelho da Graça. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 3, 23 e 24, diz assim: Porquanto todos pecaram e se encontram privados da glória de Deus, ou seja, carecem da glória de Deus. O 24 diz assim: mas são justificados gratuitamente por meio da graça e mediante a salvação que é por meio de Jesus Cristo. Nós temos aqui então a disponibilidade do Evangelho. Ele é tão universal quanto a sua necessidade. A necessidade é universal. Aqui diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram em Adão, que pecou, como representante de todos os seus descendentes. No entanto, os seres humanos não são apenas pecadores por natureza, mas são pecadores por prática. Por isso, carecem em si mesmos da glória de Deus. O pecado é todo pensamento, toda palavra ou todo ato que fica aquém do padrão de santidade e perfeição de Deus, o nosso Criador. Pecado é errar o alvo ou deixar de alcançá-lo. Um indígena cuja flecha não acertou o alvo disse uma vez: pequei. Em sua língua, os conceitos de pecar é não acertar o alvo, eram expressos pelo mesmo tempo. Pecado é a transgressão da lei, é a rebelião da vontade da criatura contra a vontade de Deus, o Criador. Não consiste apenas em fazer o que é errado, mas também em deixar de fazer aquilo que é sabidamente certo. Tudo o que não provém da fé é pecado, diz Romanos 14, 23. É errado, portanto, fazer qualquer coisa a respeito da qual se tem alguma dúvida plausível. Quem age contra a própria consciência peca. Toda injustiça também é pecado, diz 1 João capítulo 5, versículo 17. E as ideias do insensato também são pecados, diz Provérbios 24, 9. O pecado começa onde? Ele começa na mente. Quando ele é incentivado e alimentado, manifesta-se então na forma de um ato, e este conduz então à morte. A princípio, o pecado muitas vezes parece atraente, mas em retrospectiva é repulsivo. Em alguns momentos, Paulo aqui faz distinção entre pecados e pecado. A forma plural refere-se às coisas erradas que fazemos. A forma singular refere-se à nossa natureza perversa, ou seja, ao que somos. Essa última é bem pior que qualquer coisa que tenhamos feito. Cristo, porém, morreu tanto por nossa natureza pecaminosa quanto por nossos atos perversos. Deus perdoa os nossos pecados, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Ele perdoa o nosso pecado. Antes, Ele condena
e julga o pecado inerente da carne, diz Romanos capítulo 8, versículo 3. Também há uma diferença entre pecado e transgressão. A transgressão consiste na violação de uma lei de Deus conhecida. O ato de roubar é essencialmente pecaminoso, é errado em si mesmo. No entanto, também equivale a uma transgressão quando há uma lei que o proíbe. Aonde não há lei, também não há transgressão, diz Romanos 14:15. Paulo mostrou que todos os homens pecaram e eles carecem continuamente, diariamente, da glória de Deus. Agora o apóstolo Paulo então apresenta uma solução para o pecado e para os pecados do homem. Ele fala sendo justificados gratuitamente por sua graça. O Evangelho diz como Deus justifica os pecadores como um dom gratuito e um ato de favor imerecido. O que significa, porém, o ato da justificação pela graça? Justificar quer dizer considerar ou declarar justo. Por exemplo, Deus declara que um pecador é justo quando este crê no Senhor Jesus Cristo. Esta é a conotação mais frequente aqui no termo do Novo Testamento. É possível, contudo, um homem justificar a Deus? Por meio do reconhecimento e da obediência à palavra de Deus, ou seja, ele declara Deus justo em tudo o que Deus diz e faz. Também é possível, evidentemente, um homem justificar a si mesmo, ou seja, alegar que é justo? Não. Ao proceder desse modo, porém, está apenas enganando a si mesmo, como diz 1 João, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Na realidade, justificar não significa tornar alguém justo. Não podemos tornar Deus justo, pois ele já é justo. Podemos, no entanto, declará-lo justo. Deus não torna o cristão impecável ou justo em si mesmo. Antes, Deus lhe confere justiça. Ao justificar os pecadores, Deus os chama de justos quando na verdade não são. Deixa de imputar-lhes os pecados que eles têm e imputa-lhes a justiça que eles não têm. Então, uma definição comum de justificado é como se nunca houvesse pecado. Trata-se, porém, de uma descrição incompleta, pois quando Deus justifica o pecador que crê, não apenas o absolve da culpa, como também o reveste da justiça divina. E desse modo, então, o torna perfeitamente adequado para o céu. A justificação vai além da absolvição e consiste em aprovação. Ela vai além do perdão e consiste em promoção. Na absolvição, a pessoa é apenas liberada de uma acusação. Na justificação, uma justiça positiva lhe é imputada. Deus declara justos pecadores iníquos porque, por meio de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo paga a dívida decorrente dos nossos pecados. Então, os pecadores que creem em Jesus Cristo, que aceitam Cristo pela fé, são justificados. Lá em Tiago, capítulo 2, 24, Tiago ensina que uma pessoa é justificada por obras. Não está dizendo que somos salvos por nossas boas obras, nem pela fé acrescida de boas obras. Antes, nós somos salvos pelo tipo de fé que redunda em boas obras. Somos salvos pela graça para fazermos boas obras. É importante entender que a justificação é um ajuste de contas que ocorre na mente de Deus. Não se trata de algo que o cristão sente. Ele sabe que é justificado porque a Bíblia diz que o é. A justificação é o ato de Deus por meio da qual ele declara justo todo aquele que crê em Jesus Cristo. É algo que ocorre na mente de Deus e não no sistema nervoso, nas emoções nossas. Aqui em Romanos 3:24, o apóstolo ensina que somos justificados gratuitamente. Não se trata de algo que podemos obter ou mesmo merecer, mas algo oferecido como um dom, como uma dádiva, como um presente.
Em seguida, vemos que somos justificados pela graça de Deus, ou seja, de maneira inteiramente independente de qualquer mérito nosso. No tocante ao ser humano, então, trata-se de algo que não pode ser merecido, buscado ou até mesmo comprado. Então, nós precisamos entender que a justificação, ela possui 6 aspectos muito importantes. Nós somos justificados pela graça, nós somos justificados pela fé, pelo sangue, pelo poder, por Deus e por obras. Não há, porém, nenhuma contradição ou conflito nisso. Somos justificados pela graça. Não merecemos a justificação que recebemos. Somos justificados pela fé, portanto, recebemos a justificação ao crer no Senhor Jesus Cristo. Nós também somos justificados pelo sangue de Jesus, uma referência então ao preço que o Salvador pagou para pagar as nossas dívidas e assim nos justificar. Somos justificados pelo poder, a saber, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Nós também somos justificados por Deus, aquele que nos considera justo. E somos justificados por obras. As boas obras não nos tornam merecedores da justificação, mas evidenciam que fomos justificados. Então, para finalizar, voltando para Romanos 3:24, vemos que somos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redimir significa comprar de volta mediante o pagamento de um resgate. O Senhor Jesus nos comprou de volta do mercado de escravos do pecado. Seu sangue precioso foi o resgate pago para justificar as exigências de um Deus santo e justo. Quem pergunta a quem o resgate foi pago, não entendeu a ilustração. Em nenhum momento as Escrituras sugerem a realização de um pagamento específico a Deus ou a Satanás. O resgate não foi pago a ninguém, antes foi um acerto de contas abstrato que serviu de base justa para Deus salvar os ímpios. Somos justificados gratuitamente por sua graça quando cremos na obra redentora, remidora e justificadora de Jesus na cruz. Que Deus abençoe você. Lembre-se, só em Jesus podemos então receber a graça de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!